Bom dia, meu nome é Renata Palópolis, sou residente do primeiro ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa e hoje vou falar um pouco sobre esse artigo que tem como título os fatores prognósticos e desfechos clínicos na gangrena de Fournier, um estudo retrospectivo de 35 pacientes. Ele foi publicado pelos autores Hong, Lee e Park e num centro de trauma lá na Coreia. Em 2024, esse artigo foi publicado na BMC Infectious Disease. Bom, os autores eles começam definindo, né, o tema, que é a gangrena de Fournier, e ela é definida como uma forma grave de fascite necrosante que afeta principalmente a região perineal e os órgãos genitais. Ela é caracterizada por ter uma rápida progressão, acomete os planos faciais e, inicialmente, ela tem uma necrose de pele e do tecido subcutâneo. E ela está associada a altas taxas de falência de múltiplos órgãos e choque séptico e uma evolução rápida para esse desfecho. Ela foi inicialmente descrita pelo dermatologista francês Jean-Alfred Fournier, em 1883, que publicou uma série de 5 casos dessa patologia. E ela tem uma epidemiologia rara, que acomete mais homens, cerca de 1,6 casos por 100 mil homens ao ano, com uma faixa etária média aí de 50 a 70 anos. Bom, os principais fatores de risco associados à gangrena de Fournier é o diabetes mellitus, o alcoolismo crônico, a obesidade e fatores condições, né, que levam à imunossupressão, como cirrose hepática, quimioterapia e o uso de esteroides contínuo. E as principais causas primárias associadas à gangrena de Fournier é a infecção do trato gastrointestinal, né, principalmente as perianais, que evoluem com fístulas e abscessos perianais, as infecções do trato geniturinário e os traumas cutâneos. Bom, a gangrena de Fournier, ela tem uma mortalidade média alta, né, de aproximadamente 40%, e isso está diretamente associado à gravidade de extensão da lesão. Então, quanto mais extenso, maior a sua mortalidade, e ela progride rápido para essa grande extensão. E o diagnóstico e o tratamento precoce, eles são essenciais, né, e o paciente deve ser submetido rapidamente a um debridamento cirúrgico e antibiótico terapia. Então, o objetivo desse estudo era analisar as características dos pacientes com gangrena de Fournier e elucidar os principais fatores prognósticos que influenciam nos desfechos clínicos. Então, inicialmente, né, esse estudo é um estudo de coorte retrospectivo, em que foram selecionados 50 pacientes no total, no período aí de janeiro de 2005 até dezembro de 2022, e o critério de inclusão para os estudos eram pacientes acima de 18 anos que tiveram a gangrena de Fournier. Os critérios de exclusão, né, foram excluídos 15 casos, eram pacientes que tinham assinado a ordem de não ressuscitação e cuidados paliativos, pacientes que foram inicialmente tratados em outro hospital e pacientes que tinham o relatório médico incompleto. Então, foram um total de 35 pacientes selecionados, dentre eles 29 sobreviveram ao tratamento e 6 não sobreviveram. O artigo traz também essa figura da progressão, né, do tratamento de um dos pacientes, um paciente do estudo, né, de 55 anos, que tinha uma história de paraplegia e teve uma queda. E aqui na figura A, a gente pode observar a fascite, né, no momento da admissão. Nas fotos B e C foram os primeiros momentos aqui após o debridamento, né, fez um debridamento extenso aqui até região da coxa, na região perineal aqui. Na imagem D é o aspecto da ferida após algumas semanas do debridamento, e os aspectos E e F são após o enxerto e após o tratamento com curativo a vácuo. Bom, então, com relação aos resultados, né, o artigo ele traz várias tabelas, e essa aqui é a primeira de todas, ela fala sobre as características dos pacientes submetidos ao estudo, né? Então, os pacientes, eles tiveram uma idade média aí, uma faixa etária de 57,9, e corrobora com a literatura, né, que foi apresentada ali na introdução do artigo, e o acometimento aí maior, predominantemente masculino também, né, que 85,7% dos pacientes eram no sexo masculino. E aí, com relação às principais, aqui essa tabela ela divide, né, entre as características dos pacientes, os scores em que eles foram submetidos ao longo da internação, e com relação às suas comorbidades, né? E as comorbidades mais descritas foram a diabetes e a hipertensão, 57,1% e 42,9%, e
Com relação aos scores em que foram aplicados, né, eu destaquei aqui o mais importante, que o score de SOFA, que é inicialmente aplicado no momento da admissão da emergência, ele teve um resultado significante, no grupo em que, dos não sobreviventes, ele foi maior e teve essa significância, né, quando comparado com o grupo de sobreviventes. E isso não foi evidenciado nos outros scores de comorbidade aplicados, né. Com relação às outras informações, né, essa tabela aqui também é relacionada às outras características dos pacientes, incluindo aí exames laboratoriais. A gente tem que a maioria dos pacientes dentro do grupo de não sobreviventes tiveram sepse, choque séptico, né, com a taxa alta aí de 83,3% no grupo de não sobreviventes. Mas eles não tiveram uma diferença aí significante, né, quando comparado com o grupo de sobreviventes. E nem os pacientes que tiveram sepsis e choque séptico e tanto os dados associados com o tempo de administração de antibióticos, quanto a duração de internação do hospital e internação de UTI, o número de disfunções orgânicas e o número de cirurgias que eles foram submetidos, eles não tiveram diferença significativa aí quando comparado os dois grupos, né, de sobreviventes e não sobreviventes. Então, com relação, essa tabela ela fala do perfil microbiológico dos pacientes, né, dos grupos, e a gente teve aqui que a maior parte, né, dos pacientes foi acometido com bactérias gram-positivas e gram-negativas, né, gram-negativas com 65,7%. No entanto, houve uma diferença que foi significativamente mais alta, né, com o P aqui menor do que 0,05, nos pacientes que tiveram a infecção por bactérias multiresistentes, né? Então, a gente teve aqui no grupo de não sobreviventes 66,7% desses pacientes, né? E dentre desse grupo das bactérias multiresistentes, a gente tem a Escherichia coli e a Klebsiella como é, os principais micróbios, né, associados a essa infecção. A tabela 4 fala também da distribuição das bactérias de acordo com as culturas, né, isoladas dos pacientes que foram submetidos ao tratamento. E aqui, dentre os gram-positivos, o Streptococcus anginosus, ele foi o que teve a maior prevalência, de 11,4%, e a E. coli e a Klebsiella, dentre os gram-negativos, né, como eu tinha mostrado antes, inclusive dentre os multiresistentes, de 48% e 20%. E com relação à infecção fúngica, o único fungo que foi isolado aqui nas culturas foi a Candida tropicalis. A tabela 5 e a tabela 6, elas falam sobre a disfunção orgânica, né, associada à sepse, por conta da gangrena de Fournier. E a disfunção orgânica que foi mais observada foi a disfunção renal, né, insuficiência renal, com 57,1% dos pacientes que tiveram Fournier tiveram insuficiência renal. No entanto, quando comparado, né, os dois grupos, que teve relevância mesmo foi a disfunção de coagulação. Então, isso aqui teve um aumento, né, no grupo, um aumento significante no grupo de não sobreviventes. A disfunção de coagulação está presente em 67,7%, 66,7% dos pacientes que não sobreviveram. E foi realizado, né, uma análise regressiva de multivariação para poder avaliar também essa disfunção orgânica dentre os pacientes, né, que estavam internados. E com essa análise estatística, pôde observar também que a significante mesmo foi a disfunção de coagulação, né, foi o único fator aí das disfunções orgânicas que foi isoladamente significativo com relação à mortalidade mesmo. Então, o que a gente pôde tirar, né, desses resultados é que realmente a gangrena de Fournier ela tem uma alta mortalidade e uma rápida progressão da doença, e existe uma grande importância na avaliação inicial, né? Então, como eu mostrei lá naquela primeira tabela, o SOFA foi o único que teve relação aí com a mortalidade. Então, no momento da admissão, ele tem o papel de prever mortalidade e indica a gravidade da disfunção orgânica, e por conta disso, né, existe uma necessidade ainda maior de intervenções precoces. Então, com relação ao impacto da disfunção de coagulação, né, o artigo sugere que deva se realizar medidas para evitar a coagulação disseminada e os distúrbios, e estratégias para tentar reduzir a infecção por micro-organismos multiresistentes, né?
Com relação aos scores prognósticos, como eu mostrei lá na frente, o FGSI, que é um score que é diretamente relacionado, né, à gangrena de Fournier, o Charlson e o ASA, eles não foram preditivos de mortalidade, o que acaba sugerindo que é muito mais importante a forma com que o paciente chega na emergência, né, porque aplicado o critério de SOFA, a gente consegue ter uma relação com a mortalidade, do que as comorbidades já pré-existentes desses pacientes, que seriam que esses scores iriam medir, né? E o estudo ele tem algumas limitações, como uma amostragem pequena. Então, a gente viu que num período aí de 2005 até 2023, os pacientes, a gente teve um N de 35 pacientes, né? O fato de ter sido realizado em um centro único na Coreia, em que a gente não pode expandir o conhecimento para outras unidades hospitalares ou outras populações, e a variação no tratamento, porque apesar de todos os pacientes, os 35 pacientes incluídos nesse estudo, eles foram submetidos a tratamento cirúrgico de debridamento e antibiótico de amplo espectro, e todas as equipes elas foram treinadas para isso, para realizar essa identificação rápida e o tratamento rápido, mas existe uma variação de anos, né? Então a equipe médica ela muda entre 2005 e 2023 e isso acaba tendo interferência no resultado. Então, o artigo conclui que a disfunção de coagulação e a infecção por bactérias MDR eles foram os principais fatores prognósticos negativos associados à mortalidade. O score de SOFA, ele é importante, né, para prever os desfechos desfavoráveis, e ele é aplicado no momento da admissão, e existe uma necessidade de monitoramento rigoroso das disfunções orgânicas, e uma necessidade de mais pesquisas, principalmente em estudos multicêntricos, para que a gente possa, né, comparar os resultados que foram encontrados aqui nesse estudo.